17. Vamos ficar de pé, alguns estão, não vamos ficar todos. 1 Samuel 17. Achamos? Está entre Gênesis e Apocalipse. Antigo Testamento. 1 Samuel 17, do verso 1 ao verso 4. Já achamos, não? Amém. Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Sucó, que está em Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, e em Efes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes numa banda da além, e os israelitas no outro monte, na banda da Quem, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, a altura de 6 côvados e 1 palmo, mais ou menos 2 metros e alguma coisa. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Pai, fale aos nossos corações, nos abençoe, nos console, nos exorte, ó Deus, conforme a Tua palavra. Se há pessoas ainda a caminho, abençoe, traga, e que Seu nome seja exaltado, que sejamos instrumentos nas Tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Teve uma mensagem que eu ministrei aqui, vencendo os gigantes. Mas essa que o Senhor está falando no meu coração no momento que eu cheguei aqui, é vencendo os desafios de alguns gigantes que se apresentam diante de nós. Todos nós conhecemos essa história de Davi e Golias. Ela é repassada, ela é editada, já se fizeram filmes e mais filmes sobre o assunto. Mas só que para nós, a gente sempre tem as lições práticas, não é só aquela do pequeno vencendo o grande. Nós temos aqui algumas lições, porque todos os dias se apresentam diante de nós desafios como grandes gigantes, que pode ser uma doença, que pode ser um problema financeiro, que pode ser a salvação de um familiar, que pode ser um problema muito particular de qualquer um, mas aquilo está se colocando diante de você como um gigante. Ó Deus. Algo porque quando a gente vê um gigante, esse gigante aqui, como diz o texto, mais ou menos 2 metros e pouco, ele se compara talvez a alguns jogadores de basquete, que tem essa altura, até mais um pouco, como Karen Abdul-Jabbar, muito conhecido, e outros. Mas e tem aquele gigante que a gente vê naqueles filmes, que é um cara enorme, mas é uma coisa mitológica, não é? Mas o gigante sempre é algo que nos surpreende, sempre é algo que nos põe a pensar, como é que eu vou fazer isso? Israel aqui estava numa guerra, os filisteus, que eram inimigos ferrenhos de Israel, sempre estavam atacando Israel, e mais uma vez os filisteus se apresentaram na fronteira da própria nação de Israel. Saul, como rei, imediatamente foi se colocar lá para enfrentar eles, e naquela época se colocava um grupo cá, um grupo aqui. Isso se perpetuou em algumas batalhas na Idade Média. Quem viu aquele filme Coração Valente, que é baseado no William Wallace, que foi um escocês que realmente, não tudo aquilo, mas ele foi traído, que ele conseguiu fazer grandes conquistas, e naquele filme aparecia, né, os ingleses lá do outro lado, os escoceses aqui, e eles iam se aproximando, aquela coisa toda. Depois as batalhas foram se modificando ao longo da história, até chegar às batalhas que a gente conhece pela Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que é um outro contexto. E ali eles estavam prontos para enfrentar o sujeito, os filisteus. De repente, quem é que aparece? Um gigante. Algo que eles estavam esperando? Não. Aparece um gigante. Como o texto coloca aqui, um gigante aparece imediatamente.
imediatamente o povo, né? A Bíblia não diz se o efetivo de Israel era maior do que o dos filisteus, mas teve um efeito psicológico. Teve um efeito porque o gigante foi à frente e lançou um desafio. Para a gente poupar aqui a morte, aquela coisa toda, vamos fazer o seguinte: vocês mandam um valente para enfrentar comigo e a gente vai e vamos fazer a disputa aqui. Na ótica humana era uma coisa totalmente estava na mesma proporção, estava em pé de igualdade ou não? Hein? Desigual, desproporcional. É claro que o gigante aparentemente venceria qualquer um ali. Aí o texto, Samuel descreve como é que era a sua armadura, como é que era a sua lança, e o camarada experiente em guerra, aquela coisa toda. Todo mundo se colocou numa situação difícil e tiveram medo. E o texto diz que Golias, né, ele vinha, conforme está aqui no versículo 16 do capítulo 17, por 40 dias de manhã e à tarde, Golias vinha e lançava o desafio. E falava, e falava, e falava, e o povo de Israel ali, naquela situação, vai ou não vai, quem vai se colocar e tal. Aí na história, Jessé não está sabendo o que está acontecendo na guerra, ninguém mandou mensageiro, a Bíblia não diz como é que está, e mandou que Davi levasse comida para os seus irmãos e também para o rei. E quando Davi chega lá, Davi, como um garoto que já tinha esse instinto de guerreiro, pergunta como é que está a guerra. Os seus irmãos ainda mandam ele calar a boca e mandam ele, vai cuidar das suas ovelhas e aquela coisa toda. E naquele momento Golias está vindo de novo para lançar o desafio e começa a falar, e a gente conhece que Davi, alguém mandou Davi enfrentar Golias? Não. Davi se voluntário. Davi falou: ninguém vai enfrentar esse cara, ninguém vai enfrentar esse sujeito, aquela coisa toda, ninguém vai se colocar à posição. Ele foi lá na barraca de Saul, foi lá onde estava o rei não lembrou dele, porque ele tocava já para o rei não se lembrou dele, e Davi se colocou: eu vou em frente. Todo mundo achou uma loucura. Aí alguns livros falam que alguns achavam que a profecia de Samuel, mas a Bíblia não entra em detalhes se eles realmente acharam que jogando Davi para enfrentar ali poderia não cumprir a profecia de Samuel. A Bíblia não diz isso. Pode ter acontecido? Pode, mas a Bíblia não diz isso. Mas Davi chega e vai para enfrentar Golias. E aí eu quero pegar algumas lições diante desse gigante. E olha só, Davi era a maior ou menor ainda do que aquele gigante diante dos soldados que estavam ali. Praticamente Davi poderia ter talvez uns 15, 16, no máximo 17 anos. Então Davi, para aquela época, era um garoto, não é? Porque os homens iam para a guerra a partir dos 30, mais ou menos assim. Eu não sei se foi uma coisa muito urgente que aí se mandava, mas isso era em outros casos. E Davi vai para enfrentar aquele gigante ali. E aí eu vou pedir agora aquela interação dos irmãos, para a gente ler os textos e fazer uma aplicação objetivamente, para que a gente possa vencer aqueles desafios quando eles se lançam diante de nós. Como é que a gente vence esses desafios? 1 Samuel 16, verso 12. 1 Samuel 16, 13, melhor ainda, é o 13. É o 12 e 13, vamos completar com 12 e 13, aí fica melhor para a gente compreender. Como é que diz o texto? 12 e 13. Então mandou em busca dele e o era ele de bela glória e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu, e no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou
Primeira coisa interessante para a gente enfrentar os grandes desafios: ter a unção de Deus na nossa vida. Ó Deus. O que é a unção de Deus? A unção de Deus, aquele óleo, ele simboliza quem da Trindade? O Espírito Santo. Então, para eu enfrentar os gigantes, para que eu enfrente qualquer tipo de problema, a minha vida precisa estar cheia de Unção. de Deus, sim, unção, cheia de Deus. Preciso ter a unção de Deus. Aí eu pergunto: você, quando se comprometeu com o Senhor Jesus Cristo, você tem essa unção? Foi dada essa unção a você? Você tem essa unção pelo Espírito Santo, sim ou não? Sim. Hein? Esse sim está mais ou menos, hein? Ou você tem, ou você não tem. Talvez a sua unção, porque uns são, outros não são. Às vezes a tua unção não está tão... O teu azeite ou a tua botija está faltando azeite para que o Espírito Santo venha fluir em você. Porque Davi foi ungido, mas o exemplo que eu quero dar aqui é que para a gente enfrentar as lutas da vida, você precisa ter Deus com você. Se Deus está com você, você não vai se preocupar diante de desafios. Quando Nabucodonosor disse: quem não adorar essa estátua vai para a fornalha, não tem conversa. Na hora que soar o gongo, todo mundo tem que se ajoelhar. Quem é que não se ajoelhou? Quais foram as pessoas? Sadraque, Mesaque e Abednego. Imediatamente foram levados até a presença do rei, e eles falaram que não iriam se curvar. Não iriam se curvar. Se Deus livrasse, amém. Se Deus não livrasse, amém também. Para que alguém fale isso diante daquele desafio, essa pessoa tem que ter Deus na sua vida. Tanto que essa semana eu vi um carro que estava escrito: dirigido pelo quarto homem da fornalha. O quarto homem da fornalha. Quem era aquele quarto homem da fornalha? A teofania do Senhor Jesus Cristo ali, o próprio Senhor. Então Deus promete estar conosco diante de desafios. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor não está comigo, Deus não está comigo diante das situações. Então escute bem, irmão, você que está passando por uma luta, eu também estou passando por algumas lutas, cada um tem as suas lutas particulares, etc., maiores para um, menores para outro. Mas se você está com a unção de Deus, você não tem que se preocupar com essa situação. Glória a Deus. Aí vamos para o segundo. 1 Samuel 17:36. 1 Samuel 17:36. Assim feriu o teu servo, o leão como o urso. Assim será este filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Ó Deus. E 37. pode ler a continuação dele. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão, é dado urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor seja contigo. O Senhor vai-te, o Senhor seja contigo. Intimidade com Deus. Conhecer Deus. Davi conhecia Deus? Sim. Conhecia Deus. E esse conhecer Deus aqui, irmãos, não é conhecer a Deus dos seus feitos, conhecer a Deus daquilo que Ele representa. Esse conhecer aqui é relacionamento, é intimidade com Deus. Ó Deus. Intimidade com Deus é falar com Deus, é saber que Deus está com você, é saber que o Senhor, como Ele disse para o rei, o Deus que eu sirvo, o Deus que, usando aqui as minhas palavras, no sentido que ele queria colocar isso, ajudou a matar um leão e um urso. Irmãos, a nível de luta, um leão e um urso tem mais força e é mais ágil do que aquele gigante. Mas o Senhor já preparou
existem pequenas lutas que se apresentam ou grandes lutas, porque quando chegar as lutas maiores, você já está preparado para enfrentá-las. Ó Deus. Deus manda aquelas lutas pequenas para te aperfeiçoar, para te colocar ali na prova. Você vai se preparando. Quando chegar aquelas lutas enormes, você já está pronto. Ó Deus. Está pronto diante dos desafios. Eu não consigo entender, mas eu sei que cada um tem um limite, cada um tem uma perspectiva, cada um tem uma estrutura. Mas como alguns crentes, que eu vou dizer crentes não cristãos, diante de algumas lutas se acovardam, fogem, muitas vezes desistem e não reconhecem, não tem essa intimidade com Deus. Porque olha só, se aqueles homens falaram que se Deus livrar ou não livrar, estamos com Ele, você tem que confiar no seu Deus, ou confia ou não confia, ou Deus é fiel ou ele não é fiel. Essa intimidade, Deus se revela, como diz o Salmo 24, para aqueles que realmente, aí é o segundo ponto, eu quero ler. Deus se revela no versículo, 1 Samuel, vamos voltar ao 1 Samuel 16, 1 Samuel 17, quando o Davi diz uma seguinte palavra, deixa eu pegar aqui que eu anotei um ponto, ele diz assim: quem é esse incircunciso? 26, 17, 26, vamos lá, 17, isso mesmo, vamos lá, quem achou pode ler. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Por que ele usou a palavra incircunciso? É uma pessoa que não tinha feito a circuncisão. A circuncisão que todo menino judeu, até hoje os judeus fazem, é um sinal de aliança. Mas o que eu quero dizer com quando Davi diz isso, o que ele estava dizendo nas entrelinhas? Ele estava dizendo: quem é esse camarada que não tem aliança com Deus para falar de Deus e para falar do exército de Deus? Quem é esse que não está aliançado? Então a gente vai aqui para o terceiro ponto para a gente enfrentar Golias e os seus desafios. Eu preciso estar o que com Deus? Aliançado. E aliança significa o quê? O que é aliança, irmãos? Compromisso. O que é compromisso? Se comprometer com a visão. Compromisso está aliançado no sentido que quando eu, no casamento, me comprometo através daquele voto da aliança, há uma aliança entre um homem e uma mulher, e com Deus, que tem que ser ainda muito maior, porque aliança e compromisso com Deus envolve uma série de coisas. Tem um texto que diz em Deuteronômio que Deus não aceita suborno. Há outros textos na Bíblia que dizem que a Bíblia diz que Deus ele se revela para aqueles que o buscam. Como Davi estava dizendo para Salomão em 1 Crônicas 29. Como você tem esse compromisso com Deus? Eu vejo algumas pessoas que dizem estar na igreja, que dizem ser cristãos, mas não andam com Bíblia, não se preocupam com as coisas de Deus, não tem características de cristão, não tem compromisso com o cristão. Hoje eu falava aqui na igreja do Primeiro Amor, que eu estou dando curso de liderança ali, eu estava falando o seguinte: um camarada chega perto de você e diz assim: eu sou jogador de futebol. Aí eu falo: como é que eu vou saber se o cara é jogador de futebol? Ele tem que o quê? Hein? Ele tem que jogar, eu tenho que ver ele jogando. É realmente jogador de futebol. Eu sou mecânico. O mecânico tem um problema aqui, vê aqui e tal. Porque tem que haver evidência, tem que existir evidência na vida da pessoa que diz ser. Eu digo que sou cristão, tem que ter evidência? Quais são as evidências? Aonde diz o texto que mostra claramente essa evidência? Está lá em Gálatas. O fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito?
Indo rapidamente até lá em Gálatas, eu vou ler muito rapidamente, em Gálatas 5. Em Gálatas 5 diz, verso 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, existem algumas evidências que vão me dizer que aquela pessoa tem um compromisso com Deus, que aquela pessoa nasceu de novo. Primeira evidência, que tem tantas, mas eu vou pegar pelo fruto do Espírito, porque Jesus vai dizer em João 15, que aquele que está enxertado nele dá fruto. Primeiro, amor, é a morte do egoísmo. Amor aqui é aquele amor sacrificial, aquele amor, se eu tiver que morrer por uma pessoa, eu vou até morrer por ela. Amor que dirá da obra de Deus. Alegria, essa alegria aqui é em tudo dai graça. É aquela alegria que por mais que você esteja numa situação difícil, você agradece a Deus a si mesmo, como Paulo e Silas na prisão, com as costas arrebentadas, glorificam a Deus, mesmo diante da situação mais terrível. A paz, o que é paz? É aquele conforto que você tem em Deus, ainda que tudo pareça desmoronar, porque o Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia, ainda que a terra se transtorne, ainda que, em outras palavras, pode acontecer o que for, você vai continuar confiando em Deus. Olha só, evidência, compromisso, longanimidade. O que é ser longânimo? O que é uma pessoa longânima? É ir além do que a pessoa espera de você. Alguém chega e diz para você, poxa, irmão, será que você pode me ajudar, me ajudando aí, me emprestando o dinheiro da passagem? Você não empresta o dinheiro da passagem, ou você dá, ou você leva ele em casa. Você é longânimo, você vai além. Ele te pede de repente para comer na sua casa, está faltando alguma coisa na sua casa, ele vai no mercado e faz umas compras para você. Longânimo é ir além do que se espera daquela pessoa. É algo que você faz além. Isso é ser longânimo. Isso é evidência que Cristo habita em você. Se você tem uma vida transformada. Benignidade, ocupar a sua mente em fazer o bem. O que eu vou fazer para ajudar aquela pessoa? O que eu vou fazer para resolver o problema daquela pessoa? De repente você não tem nem recursos, você não tem nem condições, mas você tenta, você se preocupa quando você descobre que um irmão teu precisa de ajuda e você não pode naquele momento, se você puder ajudar, você vai fazer. E isso é ser benigno. Bondade, dar seja o que for, tempo, dinheiro. O bondoso é aquela pessoa que ele vê a situação daquele irmão, ele vai fazer de tudo, nem que ele tire a roupa dele para dar para aquela pessoa, ele vai fazer. Tem hora que me falam isso aqui, os irmãos ficam até meio assim, não, Jesus, mas isso não é cristianismo? Hein? O amém fica até mais fraquinho, né? Não é que amém! Se eu faço assim, o Senhor vai te dar a bênção, agora abre a porta, você vai, amém! Você agarra nesse negócio e fica pendurado. Mas quando fala de ajudar alguém com amém, né? Com aquele amém, entendeu? Como que não está nem aí. Irmãos, a gente se ajuda uns aos outros. A gente se ajuda. Quem aqui já não foi ajudado? E quem aqui não vai ajudar? Entendeu? Então, isso aqui é um benefício, porque Jesus, quando disse ali tive fome e tal, às vezes a gente usa muito para o lado social, é verdade, mas ele está falando do cristão dentro da igreja, do irmão em Cristo, que está aí do teu lado, você não sabe o que está passando com ele. Dá seja o que for, não é? Fidelidade, amar a Deus acima de qualquer coisa, é uma fidelidade de amor, no sentido que está aqui na palavra, é uma fidelidade além do que você tem que fazer. Mansidão, que eu estou aqui para a gente voltar lá no ponto. Mansidão, todas as coisas cooperam. Você pode estar naquele momento mais complicado, mais difícil, mas você sabe que Deus está no controle. Isso para quem crê que Deus está no controle. Você pode crer ou não crer, mas Deus está no controle. Ó Deus, aleluia. Bom que você reconheça que Ele está no controle.
mas é mansidão, domínio próprio, ser severo com você mesmo, disciplina. Disciplina para horário, disciplina para compromisso, disciplina para fazer as coisas de Deus, disciplina. Por isso que na vida militar tem que ter disciplina. E a Bíblia fala de disciplina. E Deus ama a disciplina. Isso é compromisso com Deus. 1 Samuel 17:37. Vamos ter que andar mais rapidinho aí. 1 Samuel 17:37, que diz o texto. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E o que? E o Senhor seja contigo. Aí eu pergunto: a gente tem que ser valente para enfrentar o desafio do Golias? Hein? Amém. Isso aí. E o que é ser valente? Porque para enfrentar um leão e um urso, agora um gigante, é um Zé Galinha? É alguém que essa pessoa não tem que ter medo. Ela fica numa. É claro que o medo é uma reação normal, mas você, mesmo diante daquele medo, você vai enfrentar. Tem uma promessa fantástica em Isaías 41. Você já conhece, mas eu quero ler. Isaías 41, versículo 10, que nós já conhecemos. Volta e meia eu vou lá nessa promessa, que o Senhor diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aí eu pergunto: esse é o mesmo Deus que estava com Davi? Amém. Esse é o mesmo Deus que está conosco diante dos desafios? Amém. Esse é aquele Deus que está dizendo para você: não temas, porque eu estou com você, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Ele está ali com você, você está ali diante daquele desafio, seja o que for. Seja o que for. Às vezes nós achamos, eu estava falando isso com uma pessoa, Deus se preocupa com os detalhes da sua vida, irmãos? Amém. Sabe aonde a Bíblia mostra que Deus se preocupa com detalhes? O próprio Jesus vai dizer uma coisa que muitos pode parecer que, que detalhe ridículo, mas Jesus com esse detalhe está mostrando que se essa coisa que a gente não liga, Deus se preocupa e faz e usa isso para mostrar que Ele tem cuidado com você, que dirás outras coisas, que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Mesmo aqueles que já caíram bastante, mas Ele sabe. E Ele sabe também cada folha que cai. Os cientistas dizem que o universo tem bilhões e bilhões de estrelas. A Bíblia diz no livro de Jó que Deus conhece todas elas. Deus criou todas elas. Meus irmãos, se Deus se preocupa com fio de cabelo, se Deus se preocupa com folha que cai, Ele não sabe o que está acontecendo na tua casa, Ele não sabe o que está acontecendo na sua vida, Ele não sabe o que você está precisando. Ele sabe, Ele conhece, Ele vê. Davi diz no Salmo 139, ainda que eu coloque a minha cama lá embaixo, lá no fundo, lá Ele está. Não tem como se esconder de Deus. Deus está vendo tudo, Deus conhece tudo, dentro do coração, fora do coração, na nossa mente, tudo. Nada escapa aos seus olhos. Então, se esse Deus que vê tudo isso, que sabe tudo isso, está do nosso lado, do meu lado, do seu lado, o que nós vamos ter? Tem hora que eu paro assim e falo assim: meu Deus, mas que medo medíocre diante de um Deus que nos promete grandes coisas. Ó Deus. Diante de coisas que Deus pode mudar tudo assim, irmão, da noite para o dia? Pode. Como Ele também não pode, se Ele quiser. Ele pode destruir o mundo agora? Ele destrói, tem que dar satisfação a alguém? Ninguém. Ele controla tudo, Ele faz tudo o que Ele quiser. Daniel capítulo 4, ele diz: eu estabeleço reis, eu tiro reis, todos os moradores da terra estão nas minhas mãos. Todos, inclusive esses políticos aí que não sabem de nada, também está na mão de Deus. Todos estão na mão de Deus.
Isso é você enfrentar sem medo. Sem medo. Versículo 46 de 1 Samuel 17.